Olá, boa noite, live, ó, que legal. Hoje, começando por aqui, nós vamos falar sobre captação de recursos para eventos com a Thaís Anarelli, da Rede Filantropia, que já está por aqui. Então, todo mundo que está por aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, live, ó, que legal. Eu sou o Lucas Seara e a gente já vai chegar por aqui com a nossa convidada. Opa, chegando, gente. Opa! Então é isso, gente. Hoje lá, Vasco Legal, falando sobre captação de recursos para eventos com a Thaís. Thaís já está chegando por aqui. Seja bem-vinda, Thaís. Oi, oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem contigo? Me fale. Um prazer ter você por aqui, viu? Já há um tempão que a gente está se falando É da sua vinda verdade. aqui. Agora deu certo, né? Obrigada pelo convite aí, viu, Lucas? Gostei muito e é sempre bom. Sempre assisto suas lives por aqui, né? Então tô feliz de hoje ser a convidada aqui. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Tá me ouvindo aí? Nossa, eu tô com problema no fone, desculpa. Só, me dê só um pouquinho, Thaís, que eu vou. Sem problemas. Thaís, Oi, tá me ouvindo? agora eu tô te ouvindo melhor. Mas tá bem baixinho, de alguma maneira tem alguma coisa. Meu fone não tava bom mesmo, eu tive que tirar. Desculpa aí, gente, problemas técnicos de última hora, tudo resolvido já. Acontece. Estamos de volta na conversa. Thaís, Isso desculpa esse aí. pequeno problema. Uma honra ter você por aqui, repetindo aqui, né? Não sei até onde eu perdi aqui na conversa, porque deu aqui uma Uhum. interferência, mas uma honra ter você por aqui. Uma honra, né? Porque o trabalho da Rede Filantropia é um trabalho que inspira a gente também. Vocês têm mobilizado o setor com tantos temas, com tantas coisas, com tantas capacitações. Então, realmente é uma alegria muito grande. A gente já tem dialogado há algum tempo. Você, seu irmão, né, o Márcio, que tem tocado essa instituição. Então, extensivo aí, meu abraço a você, meu agradecimento a você, a ele, a toda a equipe, tá bom? Então, sinta-se à vontade. E agradecendo você aqui, sinta-se em casa, vamos bater esse papo. Opa! E eu vou tocar a bola para você, porque aqui na live Ask Legal, você já viu aí a live umas vezes e tal. Já, Eu já. não apresento os convidados, eu digo quem é e tal, eu toco a bola e a pessoa mesmo se apresenta e Ah, ela ótimo. destaca um pouco da sua trajetória aqui para o nosso público. Então é isso. Quem é Thaís? Fala aqui para o nosso público. Nossa, pergunta complexa, né? Mas vamos lá. Bom, gente, então eu sou Thaís Anarelli, né? Estou como diretora executiva da Rede Filantropia. E eu sou formada em jornalismo, também atuo com tradução há bastante tempo, né? Trabalho com, com línguas aí, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe. Mas meu trabalho principal sempre foi no terceiro setor, né? Faz 23 anos já que eu atuo com a Rede Filantropia, mas também atuei em outras organizações sociais, né? Mas comecei ali em 2003 como estagiária de jornalismo na revista Filantropia. Naquela época a gente ainda não fazia eventos, né? Era revista mesmo que existia. E aí a gente foi reparando ali, né? Que em 2003 não era como hoje, né? Não tinha tantas informações disponíveis assim sobre gestão para o terceiro setor. Então, quando a gente mandava a revista para as pessoas, elas tinham mais dúvidas do que alegrias ao ler a revista, né? Ficavam assim: ai meu Deus, tem que fazer isso na área contábil, não sabia, né? Então, foi aí que a gente começou a pensar em cursos e eventos, né? E a gente começou a fazer isso em 2006. Mas então, eu já estou nessa trajetória aí há 23 anos, né? Promovendo sempre esses treinamentos, e aí acabo ficando por dentro de um pouco de tudo aí do setor, porque a gente tem essa tarefa aí, né, de democratizar o acesso ao conteúdo, então é bom porque a gente está sempre por dentro. E acabei me especializando mais dentro da rede de filantropia na área de captação, principalmente com empresas, né, e principalmente para eventos, porque é o que a gente faz aqui. E a Rede Filantropia, para quem não sabe, é uma associação também privada, sem fins lucrativos, então a gente capta recursos, né, para o nosso dia a dia ali, né, em várias formas. E uma delas, a principal, uma das principais é a captação por meio de eventos, né? Então, aí a gente tem o case do FIF, que é um grande evento anual que a gente faz, que acabou sendo a minha grande escola, né? Então, foi ali que eu consegui aprender bastante sobre, na prática, ali ao longo dos anos, né? Algumas ferramentas interessantes para captação com eventos, né? Então, acho que hoje a Muito, gente vai um pouquinho nesse escopo aí, né? muito bacana.
Então a gente vai localizar essa conversa um pouco na captação de recursos, mas também pensando nesse financiador, digamos assim, nesse apoiador mais de empresas, né, que é um pouco mais a sua área e tal, no recorte com o financiador privado. Mais uma vez, a minha alegria, tá bom, de estar por aqui, queria falar, também daqui a pouco a gente vai falar sobre o FIF, mas queria dizer que é a primeira vez que eu irei, né, o FIF, né, agora em abril, então é uma alegria grande poder já encontrar a Thaís, já participei aqui do Giro Filantropia por aqui em Salvador, ela vai falar também do Giro Filantropia, Isso, e é legal. uma alegria muito grande poder ir a primeira vez, né, e ter contato com esse evento que é tão potente. Então, é uma grande expectativa. Então, mais uma Ah, vez, gratidão, viu, por você estar por aqui. Mas eu queria isso é legal. conversar, perguntando a você, então, como é que a gente identifica, né, já que a gente está falando dessas empresas e tal, como é que a gente identifica e prioriza essas empresas que têm valores ou objetivos são movidas, né, pelos valores empresariais, enfim, o É, lucro, etc. Tal. Como é que a gente pode entender se ela se alinha ao nosso evento ou não? Como é que a gente é. aborda? Qual é a melhor abordagem para esse tipo de chegada na empresa? Bate lá na porta, ô, estou aqui querendo fazer Às um vezes evento, não é sim, só né? isso, né? Às vezes Fala um funciona. pouquinho para a gente, então, sobre isso. Legal. Ó, o Fernando Nogueira da BCR dando boa noite aqui. Oi, Fernando, parceirão aí do Festival BCR, outro grande evento aí também do setor. Então, assim, Lucas, na verdade, acho que tudo começa mesmo, né, internamente até, né? Acho que a própria organização, quando pensa em fazer um evento ali, tem que ter muito claro para ela, né, por que está fazendo aquele evento, para quem, né? Acho que tudo começa dentro de casa, né? Porque a gente tem que planejar, tem que ter muito claro quais são os objetivos, quem são os beneficiários, exatamente o motivo, por que que você pensou em fazer esse evento, quem vai se beneficiar dele, né? É, e ter tudo isso bem, que isso seja comunicado, né, para o público externo de uma forma clara, né, por meio de um projeto, enfim, que a gente saiba, quando for apresentar isso para alguém, falar com muita propriedade sobre esse evento, né? Tem que saber tudo sobre ele. Então, tudo antes internamente já tem que estar muito bem definido dentro da organização, né? Sobre o evento, o tempo de planejamento antes de começar a captação também. Já ter algumas coisas básicas é muito importante, né? Do que chegar muito aventureiro ali sem ter ainda dados um pouco detalhados, né? Enfim, então é bom ter essa questão interna antes aí bem já resolvida. E aí eu sempre gosto, e aqui a gente funcionou muito para nós, né, também começar com quem já é mais próximo de nós, né? Então, às vezes, a gente já tem alguns parceiros que a gente sabe que podem apoiar ou até que podem nos orientar, né? Quando a gente está começando ali, de quais empresas poderiam nos ajudar, mas às vezes quem já é próximo mesmo já pode, né? Porque a captação não necessariamente tem que ser financeira, né? Principalmente para eventos. Então, vamos supor que eu tenho um parceiro ali que tem um auditório bacana que ele possa, de repente, me ceder. Então, essa vai ser a contrapartida dele, né? Ele vai, em vez de me dar um recurso financeiro, vai me ceder um espaço, ou então vai ceder algum material para eu distribuir. Às vezes eu tenho algum parceiro que faz brindes ou que tem alguma coisa alimentícia e pode ceder para o evento. Então, acho que antes a gente olha para a nossa rede já próxima, né? E apresenta esse evento para quem a gente já conhece, para quem já tem alguma afinidade com a sua organização, e tentar dali, né, já tirar alguma coisa, claro que sempre pensando que tem que ser bom para ambas as partes, né? Não é só para quem está apoiando e nem só para quem está organizando o evento. Mas os contatos próximos são muito ricos, muito mesmo. E aí depois sim, né? Aí depois é muito importante ir ao longo do tempo criando um mailing, né? Dá para fazer hoje com a inteligência artificial, fazer pesquisas ali, já tentando encontrar empresas que tenham a ver com a sua causa, por meio de editais pode ser um caminho, ou realmente mandando, né, tentando uma call, uma reunião, é a forma como eu prefiro, né? O tete a tete. Eu sempre acho que o relacionamento é a chave principal. Então, quando você consegue uma reunião, ou virtual ou presencial, e bem preparado já para apresentar de uma forma sucinta, né? Porque ninguém gosta de receber um projetão com 50 páginas, e convincente ali, né, para o parceiro. Então, acho que nessa ordem seria começar com quem está próximo, depois ir criando esse mailing para fazer essa divulgação, né? Mas é um caminho a ser trilhado. A gente começa devagar e depois
vai se criando uma cultura, né, daquele evento. Então, às vezes, já se torna um evento anual que as pessoas vão esperando, mas o começo é sempre um pouquinho mais desafiador, né? Até conhecerem você. Verdade. Bom, que É. bacana. Queria então aproveitar, Thaís, cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. É uma honra mesmo, cada um de vocês que vem aqui dar esse apoio. Não economizem no like, tá bom? Não cai o dedo, ninguém cobra nada. É mesmo, Thaís, porque tem pesquisa, o pessoal fica achando que cai o dedo. Mas tem pesquisa É. recente que saiu aí que mostra que não cai o dedo. Não? Ah, então Então, pode deixar um monte. exatamente. Você mesmo já participou de live aqui, já deu like, né? Já. Já assistiu, já deu like e não caiu, tá aí inteiro, tá vindo aqui, tá falando pra Isso. gente. E Então, se olha quiserem só, fazer gente, pergunta, não. também pode, né? Podem e- comentar, perguntar e também. Exatamente, podem comentar e tal. E podem registrar, como fez a querida Olegma, lá de Minas Gerais. Podem comentar aqui a cidade e o estado também de onde está acompanhando a Olegma, é da Pai de Lavras, Minas Gerais. Uma querida, uma parceira nossa. Um beijo para você, Olegma, também. Quem foi mais aqui? O Fernando Nogueira, querido, também entrou por aqui. E tem mais gente por aqui assistindo. O Barbosa, de BH, também deu boa noite. Então, tem aqui, ó, Gislaine, da Papai lá, São José, de João Molevade, de Minas Gerais. Então, o pessoal de Minas Gerais está bem ativo por aqui. Quem quiser, então, Ó, registra aqui para a gente, para a Thaís ver, que tem gente do Brasil legal. todo aqui Muito assistindo, e que bom, esse muito povo bom. todo vai parar lá no FIF também, com Muito certeza. bom. Olha aqui também. Olha que A legal. Associação Capacitária de Paulínia, São Paulo, também está registrando aqui presença. Então é isso, Thaís. Vamos falando com esse Legal. povo aqui, cumprimentando todo mundo. Olha aí, Ana Muito bom. Paula, de Belo Horizonte, Minas Minas Gerais. de Tá novo todo aí, ó. mundo falando aqui, ó, Sergipe. aqui. Maruim, Sergipe. Adriana da ONG Amamos, de Osasco, São Paulo. Então, bem Muito bom. diversificado aí. Povo registrando a sua presença e tal. Daqui a pouco a gente registra mais, hein? Então, eu queria, então, você falou, então, dessa abordagem, né, como é que chega, então, não vai chegar lá de qualquer jeito na empresa, encher o saco do empresário, que aí a primeira coisa que vai acontecer é você não conseguir. Então, tem aí uma dica boa da Thaís. Então, o É, que tem que ter um projeto, né? O que você leva na mão, assim, para mostrar para ele? É uma proposta é, comercial? Como é que a gente isso. faz para ganhar nova patrocinador? Tem contrapartida? Fala um pouquinho para a gente dessa Vamos lá. primeira. Tem que ter tudo isso aí, né, Lucas? Assim, acho que sempre quando é a primeira vez é um pouquinho mais, um primeiro evento que nunca foi feito, né? É um pouquinho mais desafiador, porque a gente não tem material, assim, para mostrar, né, de outros momentos ali que já tenham tido sucesso. Então, por isso que é legal quando é uma coisa nova, conseguir já esses parceiros que já te conhecem, para você não chegar lá também falando, oi, você quer ser meu primeiro patrocinador, né? Porque aí pode dar uma assustada, né? Então é legal se já tiver alguma parceria institucional com alguém, né? Não precisa nem necessariamente ser uma parceria financeira, mas ter alguns logotipos ali já te apoiando, ainda que institucionalmente, reforça muito, fortalece bastante, né? E nossas organizações todas têm parceiros, né? Então, às vezes, é só a gente ter um olhar diferente para eles também. Mas, assim, o que que faz muita diferença, né? É ter já alguma coisa estruturada, né? Então, se for um evento, por exemplo, que requer inscrições, ou algo assim, é legal você já ter um site, uma landing page, ainda que seja não esteja no ar, mas já ter alguma coisa assim para mostrar mais concreta, virtual, né, de apresentação. Esse projeto eu acho muito importante. Às vezes você não vai chegar já de cara com ele, né? Porque o projeto pode dar uma assustada. Mas é muito legal ter uma apresentação que seja visualmente muito bonita, né? Que seja sucinta. Então, que fale, pelo menos ali, o principal em frases mais curtas, né? O que é o evento, quando vai ser, onde vai ser, para quem é, por que que ele existe, né? Então, fazer alguns slides ali na apresentação bem item a item, né? Dizendo o que é, para que é, para quem é. Isso faz diferença, né? Se já tiver tido outras edições aí, vale colocar um histórico, depoimentos, fotos, né? É, e aí, depois que você mostrou visualmente bem ali, por que que é tão legal o seu evento, que dor você procura atender, né? Como que aquele parceiro pode somar com você, que eu acho que isso é bem importante, né? Você não está indo pedir uma ajuda, você está convidando alguém para vir somar com você numa iniciativa que vai causar um impacto bacana, né? Então, depois que você conseguir mostrar isso, aí eu venho já com as cotas, né? Com as cotas de apoio. E é sempre interessante, claro, ter.
algumas opções, entre 4 a 5 opções, eu acho que é um número bom, né, de valores. E eu gosto sempre de começar mostrando pelo mais alto, né? Que vai que a pessoa já fala, você vai ver o semblante, né? Se foi muito ou pouco aquele valor. Mas eu costumo apresentar do mais alto para o mais baixo, né? E aí, dependendo do seu tipo de evento, sim, a gente tem que ter as contrapartidas ali, né? Então, a contrapartida pode ser ter o logotipo do parceiro exposto ali, dependendo da cota, tem mais destaque ou menos destaque. Se for um evento com ingressos, né, pode dar um número de ingressos gratuitos para aquele patrocinador. Se for um evento que tiver, que o participante vai receber algum material, alguma coisa assim, pode colocar um brinde daquele patrocinador junto. Aí vai muito de entender o que é importante para aquele apoiador, ou possível apoiador, né? É por isso que eu gosto da conversa, porque na reunião você consegue entender mais, né? É muito individual o que cada empresa tem interesse naquela marca, né? No FIF, por exemplo, a gente tem empresas que são prestadoras de serviços, então elas querem mostrar os serviços. Então eu já entendo que esse é o perfil. Mas também tem aquelas que são investidoras sociais que não têm necessariamente tanto interesse em mostrar a marca delas lá, tem outros interesses, né? Então quer disponibilizar bolsas para organizações, né? Quer fortalecer o meio. Então, é importante ter o projeto, ter as cotas definidas, mas acho que esse tete a tete também não tem preço quando a gente consegue esse momento. A gente tem que muito tentar aproveitar e com muita clareza do que vai ser apresentado, com muita segurança no evento, né? Para falar com confiança ali. E é isso, tentar achar sinergias, né? Então, como que essa empresa pode ser convidada a somar junto com a sua organização para gerar esse impacto, né? Eu gosto desse olhar. Vem com a gente somar para juntos a gente fazer uma coisa legal. Não é, vem me ajudar aqui para o meu evento acontecer. Não é bem esse o Legal. lado. Boa, É. ótima dica, essa é sensacional. Muito bacana. Eu queria, vamos agora ver aqui o pessoal que registrou, estado, município e tal. Então, olha só quanta gente bacana tem por aqui. Aliás, agradecer a todo mundo, tá bom? Uma satisfação grande cada um de vocês estar por aqui. Então, está aqui a Liga contra o Câncer de Natal, Rio Grande do Norte, Higino, a Mônica do Gato Sergipe, a Lagma está aqui dando um alô para a gente também, já falei com ela, que é a Mônica de Aracaju, a Melissa de Floripa, plataforma para venda de ingressos para eventos beneficentes, Esther de Campinas, São Paulo, Isabela de Montes Claros, Érica de Nossa, Cascavel, Paraná, quanta gente bacana chegando por aqui. A muito bom. Cristiane da Oportunize, de Fortaleza, Ceará. A Teca é de Curitiba. A Ranilda de Apai, de Açu, no Rio Grande do Norte, da Apai. A Nathalie Oliveira do CREM, de São Paulo. A Isabela do Centro Paulo Elizabeth, de Montes Claros, Minas Gerais. Olha, quanta gente bacana. A Beatriz é de São Luís, do Maranhão, Instituto de Ó, Movimentação. Josi, da Transmutar Geração, não disse onde era, mas disse o nome da ONG. Sérgio Lontra, do Grupo Voluntário de Mentoria Solidária, da Incubadora de Projetos de Impacto Socioambiental de Campinas. Um monte de gente bacana, que bacana. Aparecida, de Ouro Preto, Minas Gerais. Que legal. Olha, já está chegando pergunta também. eu vi, já A vi pessoa da aqui. Capacitar mandou pergunta, mas tem pergunta, Thais. Eu tenho que lhe dizer uma coisa. Uma É. das nossas seguidoras, deixa eu ver o nome dela aqui, Jéssica Grace, que é de São Paulo, ela mandou perguntas antes do programa. Antes Olha, aqui da tá live, ela já vendo? tinha mandado pergunta quando ela soube e tal. Então, guardei um pouco para daqui a pouco a gente fazer essa pergunta. Eu quero te fazer mais uma pergunta, aqui do nosso roteirinho, enfim, do que na nossa conversa anterior. Uhum. E logo na sequência eu trago as perguntas da Grace e trago as perguntas também que tem aqui. Nós vamos interagir um pouquinho também com o nosso chat. Legal. Porque eu quero pegar a linha do seu raciocínio, para não perder esse raciocínio, tá bom? E, antes de tudo, agradecer a todo mundo. O chat vai ser respondido, a gente vai responder o chat. Pode Então, deixar. mandem suas perguntas, além de registrar também a cidade, estado, e não economize no like, tá bom? Isso é importante também. Bom, então eu quero aproveitar a meada aqui do raciocínio da Thaís e trazer esse elemento, que é o processo de relacionamento. Ok, você foi lá, bateu na porta, disse não, de qualquer jeito, você já deu essa dica, apresentou a proposta estruturada, contrapartida, etc. E tal. Mas como é que você faz então, para manter esse relacionamento depois? Então, a prospecção, a apresentação, a negociação, esse pós-evento, como é que Uhum. funciona isso?
Que É, na real é transformar um patrocinador pontual num fidedigno, mais ali, um fiel, ali, frequente, um né? parceiro estratégico de longo prazo, digamos É, assim. Fala pra é. gente um pouquinho sobre isso. Legal, Lucas. É, a chave realmente é o relacionamento, né? Assim, tudo envolve pessoas, né? Não tem jeito. Então, sempre vai ser alguém ali que vai gostar do seu projeto, que vai vender sua causa ali dentro da empresa. Se for uma empresa grande, às vezes tem um monte de gente para você convencer, né? Não é uma pessoa. Então, tudo começa ali. Então, assim, depois que a gente conseguiu isso, uma coisa que eu prezo muito, né? Assim, é claro que ali no projeto, na apresentação que a gente faz, você monta ali as contrapartidas, os valores, né? Mas eu sempre deixo claro, já na primeira conversa, que não é engessado, né? Que aquilo ali não é engessado, que aquilo é um lugar assim para a gente seguir, um parâmetro ali, né? Para a gente ter de valor e tal, mas que as contrapartidas eu nunca gosto de deixar engessadas. Eu gosto de poder customizar um pouco, né? Porque isso aí faz muita diferença. Porque às vezes o patrocinador fala, para mim tá legal aqui, mas essa contrapartida não precisaria, eu preferiria trocar por alguma outra coisa. Então, acho que ter essa maleabilidade, né, de não ter que ficar ali exatamente como tá, faz muita diferença. Porque o patrocinador também se sente ouvido, né? Ele sente parte ali do processo. A gente constrói um pouco juntos. Claro que não pode fugir assim, né? Horrores ali do que tá. Mas trocar uma contrapartida por outra, ou tirar uma e aumentar a outra, por exemplo, né? Às vezes até agrega coisas pro evento que você mesmo não tinha pensado. Foi ideia do patrocinador, às vezes, né? E que fica legal. Então, eu acho que isso de não ser muito rígido, né, no que está ali, de conseguir ouvir bem o patrocinador, faz diferença. Claro que tem que ter limite, né? Porque não pode tirar o foco do seu evento, porque às vezes o patrocinador quer mostrar muito mais a marca dele do que poderia. Então, tem que ter o pulso firme ali nesse ponto, mas dá para ser maleável, isso faz muita diferença. E outra coisa também, Lucas, é assim, depois que deu certo, conseguiu, conquistou, oba, vamos apoiar. Esse ano é o primeiro, vou começar menor, né? E aí você faz um evento super legal, ano que vem a pessoa pode aumentar. É você fazer certinho, né? As coisas. Então, depois que você conquistou o sim, tem muita parte prática ali, meio burocrática, que tem que ser feito certinho, né? Que é um contrato, é você garantir que as contrapartidas que você prometeu vão ser entregues, né? Então, tem que ter um controle disso com uma equipe ali. Às vezes a gente sabe que as equipes não são grandes, mas isso é um ponto de atenção mesmo, né? Estou entregando tudo que eu prometi, do contrato está assinado, né? Enfim, tudo isso tem que ser entregue mesmo, conforme o prometido, porque às vezes a gente falha, né? Um pouco, pode acontecer alguma coisa. E o patrocinador, se puder estar presente, é ótimo, né? Para ver ali nada como estar no evento, sentir. E depois, claro, a prestação de contas, né? Até a Associação Capacitar falou agora, nós sempre apresentamos os resultados. Era a próxima coisa que eu ia dizer. Mostrar realmente como é que foi esse impacto, né? Então, é importante fazer uma avaliação com quem estava presente no evento. Então, mostrar, além de números, né? Quantas pessoas, enfim, o valor arrecadado, além disso, quantas bolsas ou quantos ingressos pagos, acho que é bom ter um qualitativo, né? Então, das pessoas presentes, você nesse relatório posterior dizer qual que foi a impressão das pessoas sobre o evento. Acho que não tem nada de errado em falar quais foram os pontos fracos, até bom isso, né? Porque mostra que você sabe que sempre tem onde melhorar, que sempre tem fazer. Então a gente gosta de, além de dizer os pontos fortes, dizer também, né? A gente percebeu que isso aqui poderia ter sido melhor, para o ano que vem a gente vai mexer nisso ou naquilo. Então, é importante a gente reconhecer o que não foi tão legal e pode melhorar também, né? Mas eu acho que é isso que você falou mesmo, é o relacionamento, a transparência, né? E cumprir o prometido, né? Cumprir o prometido é muito importante também. Que bacana, que bacana. Várias dicas. Tomem nota, né? Porque isso é super importante. Assim, as organizações vivem, né? Os eventos são muito comuns, inclusive para pequenas organizações, quermesse, não sei o quê, e tal, todo tipo de evento, né? Dos Exato. grandes, a gente vai falar dos grandes eventos também que vocês fazem, um dos maiores eventos do país, mas também as organizações vivem de pequenos eventos e tal. Então, são muitas dicas super interessantes. Eu acho que cada um que está assistindo aqui realmente está aproveitando bastante. Por falar em cada um que está assistindo, vamos registrar mais o pessoal aqui, Thaís, para você ver. O pessoal do Brasil todo por aqui, isso é Nossa, muito muito bacana. Uma legal. felicidade grande para mim
cada uma das pessoas que registra aqui, que já veio. Deixa eu ver aqui quem eu não falei ainda, o Sérgio Lopes já tinha falado. Então, a Aparecida de Ouro Preto. Então, a gente parou na pergunta da capacitária, aí veio. A Elizabeth Isso. de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Carlos Barbosa, de Belo Horizonte. Rô Falcão, é do Rio de Janeiro também. Josiane de São Paulo, Projeto Cultural Transmutar. E é isso. Tá, bom, tá aí, por aí agora já os registros acabaram. Cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, uma alegria. Não deixe de dar o like, hein? O dedo não cai, é gratuito, você apoia o nosso trabalho, tá certo? Vamos fazer o algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho só, porque a gente já trabalha É tanto para isso. eles, tá bom? Então, aí, quando você dá o like, o algoritmo registra que é uma coisa importante, que é uma coisa relevante e tal, espalha a palavra por aí, de repente vem mais gente. Então, é uma forma também de você apoiar o nosso trabalho, tá bem? Então é isso. Registrem aqui, quem chegou agora também, de onde está assistindo. Então, olha aqui, a Adriana, da Universidade de Gurupi, no Tocantins. Legal, Adriana. Um abraço Muito para você e legal. todo mundo de Tocantins, tá certo? Muito bacana. Claudineia, de Igaporá, Bahia. Minha querida Claudineia, aqui da Fundifran, do interior da Bahia, parceira de Confoco Bahia também, grande guerreira e lutadora pelas entidades rurais. Uma honra também ter você por aqui, Claudina. Vamos lá, vamos começar aqui a aproveitar um pouquinho mais da Thaís, que ela está trazendo dicas importantíssimas. Bom, tem algumas questões aí que são. Às vezes a gente acha. Olha, Matheus Alves é de Arco Verde, em Pernambuco. Vamos registrar também, interior de Pernambuco aí, chegando junto. Bom, você falou, então, dos relatórios, de como demonstrar, até os nossos seguidores aqui no chat falou que sempre demonstra e tal, tal. Mas como é que são esses indicadores, né, de eventos? Como é que são os formatos de relatório? Vocês trabalham com... Opa, olha, gente, pelo amor de Deus, não vai ligar para mim na hora da live, sabe? Isso aí é ruim, né? É ruim. E aí a pessoa Derruba. fica mandando mensagem aqui pelo Zap dizendo para incluir nos grupos de WhatsApp. Porque o grupo de WhatsApp da gente, Thais, são 700 conteúdos por ano, além do que a gente produz, o Sim. conteúdo que circula, né, inclusive da filantropia também, da rede filantropia, que circula bacana. A gente faz a curadoria de conteúdo, coloca lá nos grupos e tal. Aí a pessoa, no meio da live, fica, "Pô, me coloca no grupo, Pedindo. me coloca no meio da live. Espera um Olha, guarda pouquinho, isso vai né? medir aí um pouquinho, tá certo? Depois da live, eu faço Segura assim, aí. mas na hora da live vai ficar difícil, tá bom, criatura? Então daqui a pouco a gente se fala, Já, por já. hora, Já, não vai já. dar. Mas retomando aqui o fio da meada, depois que a criatura desligou. Quais os indicadores, então? Vamos falar então dos indicadores. Como é que a gente monta esse relatório? Que tipo de indicador você traz? KPA, né? KPO, alcance, impacto. O que é que você Isso. demonstra ali para essas empresas? O que é que elas valorizam no fim das contas? O que é que elas É, olham? Porque, isso. enfim, é um outro olhar. O olhar da sociedade civil e tal é um, nossa metodologia, o tipo de falar, e esse das empresas é outro. A minha curiosidade é muito nesse sentido. Como é que ela faz para justificar o patrocínio, o Sim. investimento e tal? Que tipo de É, dado elas gostam? Fala para a gente um pouquinho. legal. É bem importante a gente conseguir mostrar o impacto, né? Aí acho que varia bastante é, por tipo de evento, né? Então, no caso, vai, um evento de menor porte ali, que está sendo feito no município por uma organização, aí acho que a gente pode levar em conta as regiões presentes, o número de pessoas. Eu acho que é muito importante fazer uma pesquisa rápida mesmo, né? Com as pessoas que estiveram lá. Logo depois, isso assim, a gente faz, por exemplo, o FIF acaba ali 1 hora da tarde. 1h30 da tarde, no e-mail da pessoa já vai estar lá a pesquisa. Tem que ser muito logo depois, né? Ou que seja um almoço, ou um bingo, qualquer coisa assim. É muito, que seja rápido, mas a gente tem que ter esse feedback de quem estava lá. Isso faz muita diferença depois nos indicadores, né? Então, porque a pessoa que não gostou de alguma coisa vai dizer, a que gostou também vai. E aí, essa pesquisa que a gente manda para quem está presente é rápida, né? Normalmente a maioria é tudo múltipla escolha e notas também, né? Então a gente pede para dar nota no conteúdo do evento, na palestra que a pessoa assistiu, no espaço onde foi realizado, o coffee, a feira, né? A gente coloca lá de 1 a 10, então, para ter essa métrica, né, uma nota. A gente pergunta se a pessoa participaria de um futuro evento novamente, ou se ela nunca mais quer ir, né? Isso faz diferença também, né? Porque as pessoas falam, não volto mais, deu ruim ali, né? Para aquela experiência não foi boa. Então a gente pergunta se voltaria, se indicaria para alguém,
né? E aí, no fim, obviamente, a gente pergunta: posso divulgar sua resposta, o seu nome? Tem gente, muita gente fala não. Então, para quem falar não, a gente obviamente não divulga, mas a gente fica com as porcentagens, com as notas, com os números, e para quem deixa a gente divulgar, a gente divulga depoimento, divulga de onde é a organização nesse relatório aí, né? Então, esses indicadores que a gente costuma usar são essas porcentagens, né? Baseadas nas pesquisas com quem esteve presente, que acho que isso é muito fácil hoje em dia de fazer, muito rápido da pessoa responder. Obviamente, quantidades, né? Quantos presentes, se tem outros lugares presentes, de quantos lugares do Brasil ou de quantos municípios do estado, né? Quantos estavam ali representados, isso também é bom. E acho que quando a gente tem mais de uma edição, vale a pena também perguntar o impacto que foi gerado para aquela organização, né? Então, são vários indicadores, mas eu valorizo mais esses qualitativos aí do que os quantitativos, porque te dizem realmente qual que foi a sensação que a pessoa ficou após o evento, né? E tem uma outra prática que é possível de ser feita quando passa um tempo, né? 8, 10 meses após o evento, menos gente responde, mas de perguntar se houve alguma diferença que ela percebeu na vida dela por conta daquele evento, né? Um tempo depois. Mas aí menos gente responde, né? No calor ali do pós-evento, mais pessoas participam desse tipo de pesquisa, e é muito com base nisso que a gente usa nossos indicadores, nessas métricas, né? E aí, claro, quando o evento já tem mais edições, como é o caso do FIF, a gente consegue fazer comparativos ano a ano, né? Então, tudo que a gente cresceu, quantas bolsas a mais a gente concedeu, para os nossos patrocinadores é importante, número de bolsas, por exemplo, né? Quantos estados estavam presentes. Então, a gente, quando tem mais de uma edição, é possível fazer esses comparativos também, né? Bacaníssimo, bacaníssimo. Então tá aí várias dicas interessantíssimas para quem produz eventos dentro do setor. Aliás, queria falar nisso, cumprimentar aqui a querida Aline Brauna, lá do Ceará, que chegou por aqui, ela que é de Paracuru, lá no litoral do Ceará, muito bacana. Tive lá com ela depois do JIF do ano passado, do Festival do JIF do ano passado. Fiz uma atividade lá com as entidades locais, uma grande mobilização que ela fez. Uma alegria grande. A Aline, que é uma guerreira também, uma lutadora, e está por aqui com a gente. Tá bom? Um beijo para você, Aline. Olha, o pessoal do Entrada do Bem diz o seguinte, que na compra do bem, eles têm uma pesquisa de engajamento para saber se os participantes podem se tornar futuros doadores ou voluntários, e Muito depois bom. pesquisa pós-evento para saber como foi o evento e tal. Então tem estratégias diversas, né? Não tem uma Isso. receita de bolo, mas a Thaís trouxe aí algumas possibilidades e tal. O pessoal do Entrada do Bem também está trazendo outras. Acho super importante, pessoal, aproveitar aí essas dicas super importantes também. Quero aproveitar, Thaís, que a gente parou um pouquinho aqui para tomar essa água e dizer que tem texto novo. A gente está lançando texto novo hoje pelo Oscar Legal Instituto, e a gente vai falar sobre reeleição ou cargo vitalício nas associações. Você sabe que o povo confunde muito o Instituto É, da Reeleição com vitaliciedade de cargo. Isso dá uma confusão tanto nas ONGs quanto nos cartórios. Então, por tem. conta dessas confusões que aparecem para a gente escreveu um texto novo, está saindo hoje, também com base já nos achados da nossa pesquisa da relação das associações com os cartórios. Então, uma parceria com a querida Juliana Borges e com o Juan Santos, que é meu assistente. Juliana também está trabalhando na gente com a pesquisa. Queria mandar um beijo para eles. Não sei se estão aqui, que eu não consegui ver aqui na correria, se tanto a Juliana quanto o Juan estão por aqui assistindo, mas de todo modo, se não tiverem, um beijo para cada um de vocês. Uma parceria sensacional, cotidiana, né, de construção de respostas para as organizações e tudo, e que, por vezes, também gera aí os textos, gera essas coisas. Então já está lá disponível, tá bom? O texto chama Bom, Associações, dois pontos. Reeleição ou cargo vitalício? É uma pergunta. Então vai lá saber um pouquinho a diferença entre eleição, cargo vitalício e essa confusão toda. Então é isso. Vamos voltar aqui. Daqui a pouco a gente vai pegar as perguntas. Eu queria voltar aqui para uma pergunta importante. A gente vai falar do FIFE também, hein? Bom, já já. Ivan. Queria fazer uma pergunta no fio da meada aqui da sua fala também. Quais são os diferenciais, né? Tudo bem, se todo mundo for lá pedir patrocínio para evento, termina que, né, todo mundo vai chegar lá com a mesma fórmula pedir. Então, qual o diferencial? Qual o diferencial
que eu possa oferecer, o que eu possa apresentar ali para um patrocinador? Fala aí uma Ó, dica para. Claro que não tem receita de bolo, mas não dá tem. aqui alguma dica para gente. Ó, eu acho que uma coisa que faz muita diferença, Lucas, é assim, é essa apresentação inicial, né? Então, é o apoiador ali sentir que a pessoa que está lá tem realmente muita convicção naquilo que ela está falando, né? Que, nossa, é como quase como se fosse um vendedor ali, né? Mas está vendendo uma causa, um evento que vai apoiar alguma causa que seja importante. Então, tudo começa ali, assim, para você tentar digamos, se destacar entre os outros, né? Embora eu acho que a gente possa mais tentar atuar numa colaboração aí do que, entre aspas, numa competição, né? Agora, acho que precisa conseguir mostrar para esse apoiador, né, como que isso pode agregar valor para a marca dele, né? Para ele sair dali pensando, nossa, eu não posso ficar fora dessa, minha marca não pode estar fora dessa, porque isso vai agregar muito para mim nesse ou naquele aspecto, e ainda vou estar apoiando uma causa importante, né? Então, eu acho que o que eu tento dar como diferencial é muito essa abertura para o diálogo também, de ouvir o que que o apoiador espera, né, do evento ou de como ele vai ser mostrado ali dentro, né? Mas acho que pode se chamar de diferencial essa abertura para o diálogo, né? Que não é aquela coisa engessada também, de ouvir o lado do apoiador. Então, eu diria que é isso, é fazer ele entender que ele está sendo parte de um projeto que traz soluções, tem impacto positivo, né? Como se ele fala, nossa, eu tenho que fazer parte. Então é basicamente isso, né? Mas é uma construção, né? Não é uma coisa fácil. Para você ter uma ideia, o primeiro FIF foi 2014, né? Para quem não conhece, é o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica e estamos indo para a 13ª edição. Vai ser agora 14 a 17 de abril em Recife. Primeira edição 2014 foi em Natal, eu tinha um patrocinador só, que eram os Correios. Nunca vou esquecer, né? Porque quando eles entraram, eu fiquei assim muito feliz. E foi muito importante, assim, né? Eu não achei que não ia conseguir nenhum, porque era o primeiro. Enfim, a gente conseguiu muitos apoios do espaço onde foi o FIF, do hotel, a gente conseguiu esse tipo de apoio, mas o apoiador financeiro foi um. E fiquei super feliz. No segundo FIF já foram três, no terceiro já foram seis, né? Hoje, no 13º FIF, a gente tá. Só de stands, a gente vai ter 42. Então, assim, a gente Uau! está com muito apoiador, fora todos os institucionais, né? A OSC Legal é apoiador institucional também do FIF. Então, assim, começou pequenininho, devagar, né? E aí vai construindo, e claro, tem que ter a dedicação da equipe que faz o evento, para ele, dependendo do seu objetivo com o evento, né? Se for que ele cresça ou não, mas tem que ter. Para você ter uma ideia, a gente já sabe onde vai ser o 2027, né? A gente já tem isso, porque a gente tem que anunciar esse ano. Então, eu já estou pensando no do ano que vem, na verdade. Alguém perguntou sobre isso, né? Sobre a antecedência. Foi a associação. Depois você vai buscar aí a pergunta, né? Mas aí a gente pode falar mais sobre isso, sobre a antecedência da busca no patrocínio. Não, legal, muito bom. Tem gente que diz, assim, tem uma brincadeira aqui, uma brincadeira não, mas uma coisa que se fala aqui da organização, né, do Carnaval de Salvador, que é uma festa gigantesca e tal, e se costuma dizer que, e eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado aqui da Bahia, e na época dizia assim, olha, a organização do Carnaval começa na quarta-feira de cinza, a organização do próximo Carnaval, porque você é uma festa tão gigantesca, Mas não dá é, para você fazer no dia, você tem que já programar. No caso de você, você está me dizendo, a organização do próximo FIF já começou, nem espera a já tem quarta-feira de até, ó, cinza do FIF. Arvorecer para Curu tá perguntando onde vai ser, mas eu não posso falar, porque é segredo até o dia da abertura do FIF desse ano. A gente anuncia lá na abertura. Então eu não posso Olha, você falar. já despertou curiosidade aqui, já estão Já, perguntando, exatamente. pois é. Mas vocês vão saber logo logo. Mas vamos Mas é lá, isso, né? vamos aplacar para quem não conhece, porque aqui essa pergunta da Aline foi justamente para quem já conhece o FIF, já está perguntando e tal. Vamos falar então desse FIF. A gente falou tanto do FIF, do FIF, do FIF. O que é o FIF? É um festival internacional, enfim. Fala para a gente, para quem não conhece, o que é o FIF, e para quem já conhece, como é que está a programação, como é que está a expectativa. Enfim, convida esse povo aí, vamos lá. Ó, tá bom, depois você vai voltar nas perguntas, que ela perguntou de Vamos, a gente novo. vai voltar para as perguntas. É Você, porque tá bom. a gente já falou tanto do FIF, se a gente Pois deixar para o é, final, a gente escapola o FIF. Vamos vou falar do falar FIF agora, a rapidinho gente aqui, faz as ó. perguntas e depois a gente convida de novo. Tá legal. Até posso pôr aqui o site para quem quiser olhar. Vou pôr aqui, dá para comentar, né? Isso, FIF. pode sim.
.org.br. Gente, FIF é o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica. Coloquei aí o site no chat. É um evento que a Rede Filantropia faz então, desde 2014, né? E aí são 4 dias a gente vai ter 132 palestrantes em Uau. várias palestras simultâneas ali que acontecem, algumas momentos de plenária, de painel, mas assim, a gente tem várias salas simultâneas e o objetivo é falar sobre gestão do terceiro setor, né? Então, a gente traz ferramentas da área de contabilidade, legislação, captação de recursos, voluntariado, marketing, comunicação. São todas as áreas aí da gestão. A programação é bem extensa. No site que eu passei, está tudo lá detalhadinho, vocês podem dar uma olhada. E esse ano vai ser 14 a 17 de abril em Recife. Olinda ali é bem na divisinha, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma rua parece que é Recife, a outra já é Olinda, então tá bem no meio ali, né? Mas a gente vai estar por lá. E além da parte de palestras, a gente tem também a feira, né? Esse ano, então, com 40, entre 40 e 45 estandes. E assim, participantes a gente está esperando em torno de 1.800 pessoas para esse ano. Uau. E são gestores, gestoras de organizações aí de todo o Brasil. A gente até no FIF, a gente coloca um mapa do Brasil bem grandão na porta, ali na entrada, com os pins, né? Então o pessoal coloca ali de onde que tá vindo. E assim, nos últimos a gente tem tido gente do Brasil todo. A gente espera que seja assim também em Recife, né? Mas é isso, espero que vocês possam estar lá com a gente, pessoal. Vai ser muito bom. E é um evento que eu sou suspeita para falar, mas é realmente muito enriquecedor, em tanto em termos de conteúdo quanto de conexões, né? Parcerias e networking que saem de lá, né? Que são muitas. Até casamento já deu. A gente falou que tem que levantar essas histórias aí. Tem 2 casais que a gente sabe que se casaram, que se conheceram no FIF. Olha só. Uau. Então, várias Olha, conexões podem acontecer. com certeza, nossa, é muito legal. Olha, É, é muito interessante isso, né? Quando você propõe um trabalho, quando você propôs esse trabalho lá no passado, você nunca imaginou que ele pudesse, inclusive, dar frutos não é? matrimoniais, Pois né? é. Não é verdade? Esses Isso é aí muito fogem do legal. nosso controle, mas a gente acha muito bom. Muito bom, com certeza. Você sabe que eu acho interessante isso, porque eu recebi o retorno, eu conto isso sempre aqui, que recebo o retorno. Já algumas pessoas falam isso. Um rapaz disse que ele resolveu uma questão familiar com a live. Acho que legal. Porque Ó, ele agora ele lava a louça acompanhando a live. Então ele não precisa fazer duas coisas. Então ele resolve uma questão da divisão do trabalho familiar e ótimo. tal, e ao mesmo tempo fica informado sobre a Muito organização. Então, bom. então, tem gente que diz que não, eu pego na hora que eu estou lavando roupa, eu assisto. Então, sempre quando a gente está aqui, Thaís, eu aproveito para dizer para as pessoas que estão assim depois, porque obviamente, né, talvez não esteja agora lavando a roupa, mas depois assiste a gravação. Então, ó, cuidado para não misturar a roupa branca com a roupa A colorida, colorida, tá certo? Então, atenção aí. Você que está lavando o prato, cuidado para não deixar o prato cair, sabão e tal, tá certo? isso. Então, bom trabalho aí, bom. Então é isso, às vezes a gente, mas brincadeiras à parte, esse trabalho, isso que a gente faz, às vezes leva a consequências que a gente Sim, nem espera, né? Mas que bom que contribui com as pessoas de outras maneiras também, direto e é. indiretamente. Fico feliz em saber também. Eu sei que o trabalho da filantropia é tão bom, mas eu não sabia que alcançava esse tipo de, Ó, a de impacto. Capacitário falou aqui, ouvir isso me deu um super ânimo. Acho que foi quando eu falei que no primeiro FIF tinha só um, né, patrocinador. E realmente, assim, nunca imaginei que a gente fosse conseguir tantos apoiadores e parceiros. Hoje, às vezes, tem empresas que procuram a gente para patrocinar o FIF que eu não conhecia a empresa. Então, chegou nesse ponto que às vezes vem procurar, né? E acho isso muito bom. É uma construção contínua e isso também aumenta o nosso desafio de trazer um evento sempre muito bom, sempre excelente, né? Mas tudo tem um começo. Lá no começo foi bem desafiador mesmo, da gente chegar a pensar, nossa, será que vai dar para a gente continuar fazendo ou não vai, né? Porque a gente gastou bastante no primeiro FIF e não recebeu quase nada, né? Então, no primeiro foi meio bem desafiador mesmo, nos primeiros ali, né? Depois foi mudando. Vamos lá. Eu vou trazer então as perguntas agora. Queria agradecer de coração a cada um de vocês que está por aqui, que assiste depois, que assiste na hora, que manda, que interage no chat e que manda também. Fiquem à vontade, mandem pelos nossos canais, pelas nossas redes. A gente considera as perguntas. Às vezes a gente não repete a pergunta ipsilíteres, mas traduz aqui ou junta com outras perguntas da mesma natureza, enfim. Mas eu quero perguntar aqui algumas dessas questões você já trouxe na sua fala aí e tal. Mas
Vamos privilegiar Vamos lá. aqui também a participação da Jéssica Grace, de São Paulo. Alô, Jéssica, um beijo para você aí. Obrigado, viu, pela interação. Bom, ela pergunta: quanta antecedência é preciso para captar recursos para um evento? Ah, No que ano foi a mesma anterior, pergunta aqui depende do da valor, Fernanda. qual o parâmetro? Então é um pacote, é um combo de perguntas. Vamos lá, tá? A bola tá contigo. Olha, assim, Jéssica, eu acho que também não tem muito uma receita, mas eu acho muito melhor a gente trabalhar com antecedência bem segura, sabe? Mesmo que seja um primeiro evento, assim. É claro, não adianta chegar também sem ter as informações para passar, né? Então, acho que a antecedência não é nem só do patrocínio, é do evento em si, né? Então, assim, quero fazer um evento mês que vem, porque eu nunca fiz antes, não dá para fazer, não importa o porte, na minha opinião, não dá. Né? Eu acho que a gente tem que ter ali, no mínimo, uns 6 meses ali de planejamento, para a gente ter algumas informações para passar para o patrocinador. Então, acho que mais do que pensar na antecedência, é pensar no quão estruturado você vai estar para mostrar um projeto ou alguma coisa, né? Não adianta chegar super cru. E também não adianta chegar muito próximo do evento, né? Então, eu diria que no mínimo uns 6 meses para preparar um evento. E eu diria uma média aí de uns 4 meses com antecedência, já bem corrida para chegar no patrocinador. No FIF, que já tem essa linha de produção, entre aspas, né? Acabou o FIF desse ano, eu já estou correndo atrás do patrocinador do ano que vem. Às vezes no próprio FIF eu já pego ele lá, entendeu? No próprio evento do ano eu já falo, ó, vamos já fazer para o ano que vem, porque eles estão lá, né? Então o meu papel é ficar com eles durante o FIF, né? Meu papel principal é esse lá. Então muitos eu já consigo renovar no próprio FIF para o ano que vem. E aí eu dou alguma condição diferenciada, falo, nossa, ó, se a gente conseguir já deixar confirmado agora, eu vou te fazer um valor menor do que vai ser o ano que vem. Então, isso quando já tem um fluxo, né? Quanto antes, melhor. Mas para quem está começando, eu diria que assim, esses 6, no máximo 4 meses de antecedência é um período razoável. Chegar um mês antes, acho puxado. É muito, muito em cima. Muito bom, boas dicas, Se é um anotem. evento recorrente, já pega o gancho para o próximo, né? Funciona bem, que a pessoa está ali também já empolgada, vendo uma coisa Empolgadíssima. bacana. É, então, é isso que a É, gente faz. de fato. Ó, tem aqui o pessoal da Associação Capacidade, mandou pergunta também, e está aqui já ansiosos pela resposta. Mas acho que você também respondeu aí, mas vamos fazer a pergunta, é importante. Qual tempo antes do evento é ideal para convidar os patrocinadores? Isso, acho que é mais ou menos isso aí, né? Acho que tem que já ter essa estrutura e eu não gosto de chegar muito em cima, não. Acho que tem que ter esses, no máximo, faltando 4 meses, já é meio que batendo na trave, né? Então, 6 meses, assim, porque não é só convidar, você tem que conseguir convencer, aí você tem que ter o contrato, tem que dar tempo de fazer as contrapartidas, que às vezes inclui postagem em redes sociais, às vezes inclui coisas impressas. Isso também é uma coisa, né? O evento presencial que tem impressos requerem um tempo prévio, né? Então tem que levar em consideração se você vai conseguir entregar todas as contrapartidas a tempo também, né? Então, tem gente agora querendo patrocinar o FIF, agora faltam 3 semanas praticamente, né? Que eu já falo, ó, agora já não dá mais tempo disso, daquilo lá, né? Tem que ficar meio defasado, mas aí a pessoa que chegou tarde, né? Então, acho que uns 6 meses, assim, é o que eu trabalharia com, no máximo 6 meses. Se der para começar antes, melhor. Se você já tiver o que mostrar antes disso, né? Com mais antecedência do que isso, melhor. Enquanto o pessoal da Capacidade também traz um pouco sobre a quantidade de participantes. É, Alguma dica com relação à quantidade de participantes? acho que aí depende muito do evento, né? Depende, é claro, você tem que estar atento à capacidade do espaço onde você tá, né? Para não passar, né? Sabendo assim, se for um evento gratuito, como é o Giro, né? Que é o Giro Filantropia, a gente faz um evento gratuito mensal. Inclusive, amanhã será em Uberlândia. Se alguém tiver aí de Uberlândia, quiser ir lá, vai ser na Federal de Uberlândia, amanhã é o Giro. É, Aí tem uma quebra, né? Então a gente pode, se, sei lá, se tiver 200 inscritos, normalmente no gratuito a gente tem uns 30% de quebra ali, né? Então, acho que considerar a capacidade do espaço e se for pago, saber que quase todo mundo vai.
Se for gratuito, tem a quebra. E se for assim um jantar, né, um bingo, assim também, mesmo que tenha a compra do ingresso, também tem uma quebra, porque às vezes a pessoa compra até mais para ajudar a organização do que para ir efetivamente no evento, né? Isso também acontece. Então a quantidade acho que varia muito, não ultrapassar o que você pode entregar com qualidade, mas é legal também não deixar muito vazio ali, né? E ela perguntou também da divulgação do evento para o público, quando iniciar. Isso. Isso eu gosto de iniciar muito antes, assim que eu estiver no ar, mesmo que não tenha programação completa. O FIF mesmo, a programação completa, eu coloquei semana passada. Então, mesmo sem ter todas as informações detalhadas, o quanto antes der para divulgar para o público, melhor. Mesmo que não seja para ele se inscrever na hora, mas para já ir tendo a data em mente, vai ouvindo falar do evento, né? E não tem jeito, o pessoal deixa mesmo para se inscrever muito mais próximo, né? Por exemplo, o FIF a gente já abre inscrição nesse FIF para o ano que vem, mas o pessoal começa a se inscrever em massa agora em março, entendeu? Não tem jeito, mas quanto antes puder divulgar, melhor, que já entra no inconsciente das pessoas, né? Já fica ali sabendo que vai ter, quando vai ter e já vão se preparando, né? Legal, bacana. Fala um pouquinho do Giro Filantropia. Você só Vou citou falar. aí, mas tem um evento prévio, preparatório, talvez, enfim, que é o Giro Filantropia, que é É, gratuito e tal. Eu quero falar para o pessoal o seguinte: uma vez o Giro passou aqui para o Salvador, eu fui lá ver, assisti a palestra, estava especialmente interessado na discussão sobre as questões jurídicas, obviamente, assisti, foi bem legal. E depois, quando voltou aqui, eu tive a honra de ser convidado para ir lá como palestrante também, falei sobre aspectos jurídicos e tal. uhum, Então, muito, muito bacana mesmo. Fiquei bem. é, Eu tive essas duas experiências, né? Tanto de. participante, palestrante. Exatamente, como palestrante. Então, Isso. recomendo muito, muito fortemente. Mas fale um pouquinho do Giro. O Giro é um evento mensal gratuito que a gente faz e que roda o Brasil. Também é outro evento para o qual eu tive que captar bastante recursos aí, né? Porque ele é gratuito e a gente roda o Brasil, né? É, e aí a gente tem algumas empresas que apoiam também. E ele é mensal, então a gente tem um dia inteiro de palestras, né? Normalmente 6 ou 7 palestrantes, alguns que são fixos, basicamente, que rodam com a gente, e outros que são convidados locais, né? Por exemplo, o Lucas foi convidado aí em Salvador, amanhã lá em Uberlândia a gente também vai ter 2 convidadas locais, a gente sempre chama alguém, né? Então a gente teve em Recife em fevereiro, amanhã vai ter em Uberlândia, Minas Gerais. Em abril, se eu não me engano, 23 de abril, estaremos em Boa Vista, Roraima. Uau, E a gente tem lá no site filantropia.ong/giro, tem as próximas cidades, né? Depois, em junho, vamos para Brasília e São Luís do Maranhão. Então, assim, vale a pena porque é gratuito, né? A gente tem essa possibilidade de estar com vocês por aí, então isso é muito bom, né? Agora, 2 perguntas fizeram aqui, ó. Arvorecer Paracuru perguntou: período de inscrição dos palestrantes do FIF? É porque o FIF a gente abre um edital para selecionar palestrantes, né? Uma cota dos palestrantes do FIF entra por lá. É sempre de agosto a outubro. Então, de agosto a outubro de 2026, a gente abre o edital para palestrar no FIF 2027, né? Então, fiquem de olho, a gente faz muita divulgação desse edital. Esse ano, para 26, foram 198 submissões que a gente teve. E aí tem um comitê, né, independente que faz essa seleção. Então, fica a dica. E perguntou quando vai ter o giro em São Paulo. Ó, não vai ter em São Paulo, capital, mas vai ter ali na Baixada Santista. E vai ser só em dezembro, um pouco longe, mas já tem data, não tá no site, mas eu te adianto que vai ser dia 2 de dezembro. Esse aí a gente já tem a data certinha, mas ainda não tem a programação. Esse tá um pouco longe ainda, pro giro, né? Então a gente ainda não pôs no ar. bacana demais. Olha, aproveitem, é muito bom. É uma pílulazinha do FIF, Isso. né? Porque E a gente sempre sorteia uma bolsa pro FIF em todos os giros. olha aí, Então, sorteio de bolsa, inclusive. é, Gente, olha, ó, eu queria. A Ana Raquel, inclusive, já está aqui dizendo que São Luís ela estará lá. Já está, vai. inclusive, se inscrevendo desde já. 18 de Muito junho, bom, Ana, Ana ainda, Raquel. Um abraço para ó, você, querido. eu confirmei hoje, ó, o Giro, um super recurso que a gente capta em todas as cidades é o espaço onde ele acontece. Sempre é cedido por algum parceiro.
porque ele é gratuito, eu consigo um pouco mais fácil. E o Sebrae é um baita de um parceiro do Giro. Então, hoje eu tive a confirmação do Sebrae de São Luís. Então, por isso que não está no ar, Ana, mas vai estar. É dia 18 de junho, que a gente ainda vai pôr no ar. E vai ser no Sebrae São Luís. Olha, É. em Primeira primeira mão, mão esta notícia informação. fresquinha, isso aí, Olha, aliás, vocês estiveram também em Feira de Santana. também. Eu não fui porque eu estava indo para a reunião do Confoco em Brasília. Foi numa contramão. O Isso, querido Nailton Casubá foi, para o Michel Frela esteve aqui também para ir. A minha isso, amiga é isso aí. querida, Bruna Lopes, também, advogada, foi participante lá e tudo. E, poxa, eu fiquei sentindo porque eu ia nesse carro aí junto e É, eu rolou não uma pude ir. carona, né? Eu lembro bem disso aí. Exatamente, eu estava indo para Brasília para a reunião do Confoco, Legal. mas faz parte. Queria que a gente está finalizando. Gosto de falar sempre, Thais, que a live, quando é boa, a gente né, sempre aquele nervosinho ali no começo, depois a gente engata, e aí quando a gente pisca o olho, tá terminando. Acabou. Porque Pois é. passou e é muito legal. Eu queria agradecer você demais, reafirmar a minha alegria de tê-la por aqui, nesse bate-papo, né? O meu carinho, minha admiração aí pelo trabalho da Rede Filantropia. Um abraço para você, para o Márcio, para toda a equipe, tá bom? Dizer também a revista que vocês têm, enfim, o material que vocês produzem, a gente sempre está de olho, porque a nossa função é realmente democratizar a informação. A gente tem uma pegada mais jurídica, enfim, mas a ideia é democratizar a informação relacionada à gestão de organizações, ao desenvolvimento institucional. Enfim, vocês são referência também na realização de eventos e também na divulgação de conteúdo, na produção, e a gente sempre está bebendo também dessa fonte, se inspirando. Então, um abraço grande e a minha alegria. Então, queria devolver para ti, para que você deixe aí suas honrosas despedidas para a gente também, para o nosso público. Convida de novo o povo para ir lá Opa! no PIF. Enfim, fique à vontade, né? A casa é sua. Ô, gente, queria muito agradecer, Lucas, pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui na live. Me senti honrada que eu sempre assisto vários convidados e aí estou aqui muito feliz de estar com você hoje e com todos vocês que assistiram. Muito legal, pessoal. Super obrigada, super feliz de ver um monte de gente de vários lugares do Brasil. Isso aí não tem preço. Acho que a live fica aqui depois gravada, né, para a gente poder divulgar ela por aí também. O pessoal comentando aqui, ó, para ir para Campinas, para ir para Paraisópolis, São Paulo, vamos para todos os lugares. Não tem tempo ruim, não. A gente só escrever para a gente que a gente dá um jeito de chegar. E queria deixar o convite, tá, gente? Acessem lá filantropia.org. Lá vocês vão achar as informações do FIF, do Giro, das nossas revistas, livros, publicações, outros cursos. A gente vai ter um webinar super legal, gratuito, dia 24 agora, com a Bússola Social, o pessoal da Bússola. Se acessarem filantropia.org, vocês vão ver lá o convite, gratuito, aberto para todos. Então, tem bastante coisa, bastante conteúdo aí que a gente compartilha. Estamos fortalecendo aí junto com o Lucas e outros parceiros aí o cenário do terceiro setor, né? Então, estamos junto. Muito obrigada, gente. Estamos à disposição aqui para vocês também. Meu povo, que alegria grande a gente aqui recebendo a Thaís e a Anarelli, Rede Filantropia, essa parceria, pô, uma alegria sensacional. E para quem chegou atrasado aqui, a minha querida falou aqui, quem foi? Esqueci agora. A Neinha, querida, falou que chegou atrasada, pegou só o final, mas pode rebobinar a entrega idade, hein? Pode voltar aí, É, assistir novamente, pode rebobinar se preferir, para quem é um pouco mais pois velho. é. Assiste novamente, pega as dicas, vale a pena ver mais uma vez, porque a Thaís trouxe muitas dicas super interessantes, a experiência que eles têm de fazer grandes eventos, mas que começa de um primeiro passo. Então, acho que esse passo a passo que ela deu aqui foi super importante para quem está se inspirando, para quem está começando na caminhada, ou para quem já faz e quer aprimorar, enfim, e Bom, todos no FIF, né? No Giro e Filantropia, no FIF, é aí. importantíssimo. Queria finalizar, então, além de agradecer mais uma vez, queria finalizar convidando todo mundo, tem texto novo hoje, saindo agora hoje, lançamento aqui na live. E o texto trata, o nome do texto é Associações, dois pontos, reeleição ou cargo vitalício
Então, vamos tratar desses dois institutos nas associações, a reeleição e vitaliciedade, ou cargo vitalício. Então, está lá o texto novo, espero que gostem, comentem, compartilhem, mandem no grupo da família, mandem no grupo do, sei lá, do trabalho, mas não deixem de comentar e de compartilhar para apoiar nosso trabalho. Um abraço para cada um de vocês, a gente se vê por aí. Obrigado, Valeu, Thaís, e gente. até a Obrigada. próxima. Até.